Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um Café com Gás, episódio 322. Hoje falaremos sobre grupo de restaurantes. Como gerir um grupo de restaurantes. Hoje a gente... Não sei se o Vitor vai entrar, então vocês vão me ajudar aí na resenha, certo? Pronto, ele falou que aqui não vai entrar hoje, não vai poder entrar. Então vocês vão comigo aí, certo? Vamos interagir. Se alguém da Gás quiser entrar aqui comigo também, é só avisar que entra, tá bom? Deixa eu dar bom dia pra turma que tá chegando. Vamos lá, quem tá aqui na área? Bom dia, Isabela. Bom dia, Ellen. Tá cedo aí, Manaus, Ellen? Vai dormir, Ellen? Bom dia, Raninha, tudo bem, Rana? Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, Jaime. Bom dia, quem mais? Gilberto, Brasílio. Jogando duro aí em Angola, hein, Brasília? É isso aí, cara. Bom dia, Letícia, Dani. Vamos pra cima, né? Quem mais aqui? Kátia, Alberto, diretamente do Recife. Minha mãe, bom dia, mãe. Bom dia, Daniel, Mariana. Sexta-feira chegou. Último Café com Gás da temporada. A partir de agora é só no YouTube. Pelo menos até a segunda ordem, até a próxima temporada começar. Vai ser no YouTube toda terça-feira, 9 horas da manhã, certo? Provavelmente já começando aí na semana que vem. Então, terça-feira, 9 horas da manhã, no YouTube, no nosso canal, Gás Academy, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos direto ao ponto aqui. A Alzira chegou também, a turma tá chegando aí devagarzinho. Thiago, bom dia. João, diretamente do Algarve, bom dia. Vamos pra cima. Ah, esqueci de colocar o tema. Vamos lá, qual que é o tema de hoje? Grupo de restaurantes. Como gerir? Grupo de restaurantes. Como gerir? Hoje não tem resenha com o Vitão. Eu vou tentar aqui pegar um caminho, vocês me ajudem com os comentários. Se alguém quiser entrar comigo aqui, só me avisar, tá? Publicar. Pronto, então vamos pra cima. Giovana, Gustavo, vamos lá, vamos começar. Léo, Rafael. Turma, vamos lá, né? Então, a gente costuma, né, é bem comum no setor, né, grupos de restaurantes que crescem por meio de rede própria, por meio de franquia, né? Existe uma dificuldade comum aí dessa turma, né, que é como conseguir, né, gerir, né, mais de uma casa, né, 3, 4, 5, 6, 7 mil casas, né? Então essa vai ser a nossa discussão. Primeiro, né, como, né, o que... eu não vou falar sobre isso, mas qual que é a base, né, que baliza, né, o crescimento. Esse seu cabeleireiro é santista. Entendi, cara. Por que, Gustavo? É preto e branco o cabelo? Deve ser, né? Porque tava bravo com o seu time. Ah, gostei dessa, cara. Gostei dessa. Eu chamava antigamente de cabelo Steve, né? Modelo Steve preso, né? Mas peraí, também dá pra dar uma melhorada aqui, né? Eu gostei dessa, cara. O cara é feiano aí. Enfim, né? O que baliza um crescimento, antes de tudo, é um modelo de negócio validado pelo cliente, certo? Então eu tenho um bom modelo de negócio, né? Isso me permite crescer, foi validado, né? Mas só que tem um monte de coisa que tem que ter além disso, né? Então acho que vai ser mais voltado para esse tema que eu vou tentar caminhar aqui, certo? Aqui na resenha ele pode ir para um outro caminho, né? Se o Vitor estivesse aqui comigo, a gente poderia discutir sobre outras coisas, até pode ser pauta para um outro encontro aí ou para uma aula no YouTube também. Mas então, eu vou focar, né, nos alicerces, né, talvez, para esse crescimento, certo? Então, qual seria o primeiro, né? Pô, ter um bom modelo de negócio, um modelo de negócio validado pelo meu cliente, né? É claro que quando a gente avalia esse modelo de negócio, a gente tem que também entender que a gente tem um negócio
lucrativo, eu tenho um piloto, né, que se mostra, né, lucrativo para que eu possa replicar aquilo. Eu tenho um bom modelo de negócio com lucro, né, e agora eu vou replicar. E o que mais que eu tenho que ter? Cara, eu tenho que ter uma boa estrutura de controle, né? Como que eu vou crescer, né? Isso a gente vê, é bem comum, né? Até franquias conhecidas com grandes grupos aí, né? A gente vê que indicadores básicos, por exemplo, cara, eu cresci, eu tenho 100 unidades, mas o CMV, o mesmo modelo de negócio, o mesmo cardápio, o mesmo preço, o mesmo custo, né? Mas o CMV de uma casa é de 40 e da outra é 30. Opa, então aqui já demonstra claramente que isso aqui não tem uma boa estrutura de controle, né? Não tem... os processos ali não são sólidos, né? Eu não tenho eu tenho uma fachada legal, que é o modelo de negócio, ok, o cliente lá está indo, ok, mas eu tenho uma grande oportunidade aqui, porque as coisas, provavelmente, cada casa funciona de um jeito. Então, eu não tenho uma boa estrutura, né? Então, eu começaria por aqui, cara. Você precisa ter uma boa estrutura de controle para balizar o teu crescimento. E eu foco aqui em 3 pontos sempre, né? Eu acho que eu até falei sobre isso ontem ou antes de ontem. Estrutura de controle consiste em você ter, né, calha ali em 3 indicadores principais. Você tem que ter precisão do estoque, né? Se você não tem precisão de estoque, indica que você está com um grande risco, né? Imagina você montar uma segunda, uma terceira, uma quarta, quinta, uma sexta, uma sétima, sobretudo se é uma rede própria, né? Se é uma rede de franquia, esse risco está diluído, né? Cada franqueado ali mas está perdendo dinheiro, também não adianta, né? Precisão de estoque, né? Que indica que, cara, não é só o teu caixa, o teu dinheiro, né? Que está ali dentro da gaveta que tem que bater no final do dia. Eu tenho que também ter, né, o controle, né, do que eu tenho em estoque, que geralmente eu tenho um valor maior em estoque do que eu tenho em dinheiro, né? E como que é essa precisão de estoque? Paulo, precisão de estoque é só uma restrição que eu coloco ali, uma câmera, um estoque trancado? Não, precisão de estoque é um indicador, né, de desempenho, né? O que ele significa? Eu ter a capacidade de confrontar o que eu tenho fisicamente em estoque, quando eu tenho uma caneta, certo? Deveria ter, ou contei lá e tenho uma caneta, com a minha base teórica, né? Então eu tenho processos que me indicam qual é a base teórica de estoque, quanto eu deveria ter de caneta. Tenho uma caneta lá na base teórica, tenho uma na real, bateu, tenho precisão, né? Para eu ter precisão de estoque, eu tenho aqui a dependência de um monte de processos, né? Então eu tenho que controlar bem o processo de entrada, eu tenho que ter um bom processo de conferência de mercadoria, eu tenho que dar entrada na mercadoria. No método GAS a gente separa, né, o estoque central da cozinha, então eu tenho que ter processos que fazem essa movimentação de estoque do estoque central para a cozinha, né? Lá na ponta, certo? Aí para ter a precisão do estoque da cozinha, eu tenho que ter as fichas técnicas. Quando eu faço uma conversão de um produto, de uma matéria-prima em um produto, né? Sei lá, um conjunto de matérias-primas transformaram-se no molho, eu tenho que dar entrada nesse molho, dar baixa. Então eu tenho um grande processo ali dentro para ter precisão, né? Quando eu tenho precisão, eu tenho uma boa segurança, certo? E aqui, né, grande parte dos franqueados começam, né, aqui no exemplo de franqueado, né, começam as suas operações sem ter uma direção clara de quais são esses processos para que se tenha ali a precisão, né? Quando um franqueado, né, compra uma franquia, ele entende que vem junto, né, um modelo de negócio validado, ok, fila na porta, né, fachada bonita. O modelo de negócio é muito a percepção do cliente, né? Fachada bonita, legal, cardápio legal, identidade legal, proposta de valor legal, né? Mas ele entende também que tem um modelo de gestão, né? Que é isso, né? Como que eu faço para controlar o estoque? Como que eu faço para, certo? Geralmente isso não tem, né? Qual outro indicador de desempenho importante, né? Para esse crescimento em grupo, né?
Aqui lembrando que eu estou falando de estrutura de controle. Eu vou trazer 3 indicadores aqui que matam a pau. Se você controlar os 3 aqui, cara, você está no controle do teu negócio. O outro indicador de desempenho é um indicador de... Na verdade, nem sei se é um indicador, é um processo, né, que é a conciliação bancária. Né? Imagina você com várias casas, né, movimentando. A ideia aqui, cada um vai ter um CNPJ, a ideia é que cada empresa tem ali sua conta bancária e de alguma maneira você tem que ter, né, um mecanismo que valide o que está acontecendo ali no teu dia a dia, que é a tua base teórica, que é o software, né? Os teus relatórios do software, né? Quanto eu tenho de caixa, quanto eu deveria ter no banco por meio dessa minha base teórica, meu software com a minha base real, que é o meu banco mesmo, né? Quanto que eu tenho de dinheiro mesmo lá dentro do banco. Isso tem que estar sendo, tem que bater, né? Aqui a gente faz a gestão do contas a receber, por exemplo, né? Eu fiz venda de cartão de crédito e aí entrou ou não entrou, certo? Não adianta vender se eu não recebo, né? Aqui tem também, eventualmente, isso daqui volta, porque... Cara, existem saídas, tarifas bancárias que às vezes a gente paga, taxa, juros, etc., que tem que voltar para entrar no software, né? Então isso tem que estar batendo. Se não bate, eu tenho um castelo de areia também, né? E o terceiro ponto, certo? Que aqui também, conciliação bancária. Vamos pegar o exemplo de novo, franqueado para com franqueador, né? Eles se preocupam com isso, eles se preocupam se o franqueador está fazendo a conciliação bancária, é muito difícil, né? Então, tanto precisão de estoque como conciliação bancária, dificilmente, né, os grandes grupos se preocupam. Aqui, vamos imaginar que um grande grupo, né, uma franqueadora está cuidando dos franqueados. Dificilmente isso é pauta ali na hora que ele se começa ali uma unidade franqueada. E o terceiro ponto de controle é a lacuna, né, entre o CMV real e teórico. Essa daqui é impossível. Essa daqui eu nunca vi. Eu acho que precisão de estoque eu vi uma vez. Conciliação bancária, não sei se eu vi. Agora essa daqui eu nunca vi, né? O que indica, né, em termos de controle ali, que a tua ficha técnica está sendo seguida? Você tem a ficha técnica é teoria. O que indica na prática para você ter segurança para crescer, certo? Todas as tuas decisões, né? Se você tomar decisões com base nisso, é importante, né? O preço de venda, embora o preço seja valor, você tem a referência do custo para você, né, ver se faz algum sentido a vender aquele produto ou não, né? Várias decisões de direcionamento de venda de alguns pratos, né? O jogo da engenharia de menu, né? Ela nasce dessa base teórica, do teu custo teórico. O que indica que esse teu custo teórico está efetivamente acontecendo na prática é você comparar, né, a lacuna do CMV real e teórico. Quanto maior essa lacuna, cara, menos processo você tem, né? Quanto menor a lacuna, mais controle você tem, mais a tua operação está na mão, né? Lembrando que essa lacuna nunca vai ser zero, né? Porque algum desperdício sempre existe, mas a nossa busca eterna, tanto é que a gestão é um jogo que não acaba nunca, né? É tentar reduzir ao máximo essa lacuna. Ao ponto também de, em paralelo, né, não é pauta aqui de estrutura de controle, reduzir também o CMV teórico, que aí já é outro jogo. Então, quanto menor a lacuna, certo, mais controle eu tenho, né? mais na mão eu tenho esse meu grupo de restaurantes. Por isso que da primeira questão lá que eu trouxe, cada restaurante com um CMV. Cara, se a estrutura de menu é a mesma, será que o problema está na lacuna? Porque provavelmente, né, o CMV teórico é igual de todos, está na lacuna. Então, o que é a lacuna? Né? Aqui caracteriza muito os processos, que vou dar exemplos, né? O processo de compra acontecendo corretamente, o processo de conferência de mercadoria acontecendo corretamente, precisão do estoque, o estoque está sendo gerido ou não, está tudo aberto lá, todo mundo pode pegar. As fichas técnicas sendo seguidas, né? Bons planos de produção, né, para que não tenha desperdício, o plano de produção, né, as transformações, caso tenha, geralmente, aqui, no caso de franqueadas, né, geralmente muita coisa já vem meio que já pronta, né? Mas caso tenha, né, as transformações estão seguindo a ficha técnica, então tem um monte de processo que vai fazer essa lacuna, ou ela ser muito grande ou pequena. Inclusive é pauta aí da nossa primeira aula, que provavelmente vai ser na terça que vem, lá no YouTube, 9 horas da manhã, tá?
ou na terça que vem ou na outra, mas acho que vai ser na próxima, que é onde a gente vai falar isso. Cara, vamos encontrar 5 pontos percentuais, como reduzir 5 pontos percentuais. Vamos encontrar como eliminar essa lacuna, certo? Eu vou navegar por esse tema até apresentando algumas ferramentas lá pelo YouTube. Então, esses indicadores, pessoal, né? Pô, como gerir? A nossa pergunta é grupo de restaurantes, como gerir? Pô, primeiro, né? Primeiro não, segundo, lembrando, eu preciso ter um bom modelo de negócio validado, né? Um negócio que se mostre lucrativo, como unidade piloto. Depois disso, para eu seguir o crescimento, eu tenho que ter uma boa unidade de processos, né, que me tragam uma boa estrutura de controle, calhando nesses 3 indicadores, certo? Um outro ponto aqui, né, que também me surpreende, né, geralmente a turma não tem. Cara, eu tenho que ter, além desses indicadores que trazem ali a segurança, né, do controle, né, eu tenho que ter outros indicadores gerenciais também, né, cara? Né? O básico ali, pô, eu tenho que ter um orçamento. Então, eu tento imaginar cada unidade, né, no escuro, certo? O orçamento a gente na gestão é o primeiro passo ali, né? O que dá a luz, é o que traz o apoio racional. Então, pô, toda unidade tem que ter um orçamento, certo? Isso individual mesmo, não dá para eu ter um orçamento geralzão para 20 casas, não. Eu tenho que ter um olhar, certo? Um olhar para cada unidade. Cada unidade tem que ser uma unidade lucrativa, né? E eu tenho que ter uma capacidade de identificar o problema de uma maneira mais próxima. Se todos os negócios estão dentro de um orçamento só, eu tenho 20 unidades, todas estão num orçamento só. Caso alguma casa esteja apresentando algum problema, como que eu vou saber qual que é a causa raiz? Qual que é o negócio que está dando problema ou a causa raiz de um eventual problema? Eu não vou conseguir, né? Então, indicadores de desempenho, que começa sempre, né, por esse indicador maior, que é o orçamento, né? No orçamento a gente tem lá os indicadores principais, que é o lucro, saldo de caixa da empresa, eu tenho venda, CMV e todas as linhas de despesa, né? Eu tenho lá o labor cost, né, que é o custo de mão de obra, eu tenho as despesas fixas, eu tenho toda a estrutura de despesa e vendas, né, para a gente ter uma visão geral daquele negócio. Isso daqui é o beabá, para qualquer negócio, para gerir uma rede também, certo? E aqui, né, o que eu vejo é que muitos grupos empresariais, eles crescem com uma estrutura familiar. E cada um, aí tem um irmão que é dono de um, aí tem outro irmão que é dono de outro, aí tem outro irmão que é dono de outro. Cada irmão usando uma ferramenta ou uma estrutura de orçamento diferente. Aqui começa a entrar no jogo a importância do padrão, né? Então a gente tem que padronizar isso aqui, pessoal. Como é o orçamento aqui dentro? Não. O orçamento na matriz, na franqueadora, no exemplo de franqueadora, é esse. E das unidades franqueadas é a mesma estrutura de plano de contas, de preferência a mesma ferramenta, que geralmente em Excel mesmo, tá, pessoal? Aqui é difícil a gente conseguir fazer via software um orçamento. Eu lembro que eu trabalhava na Kodak, né? Vocês conhecem a Kodak? Enfim, a gente investiu lá no software, no SAP, que na época era sei lá quantos milhões. Cara, mas todos os orçamentos eram no Excel, certo? A empresa era conduzida mesmo ali, o macro, que é o orçamento, né, era em Excel. A gente não conseguia fazer isso via SAP, né? Mas enfim, então, indicadores de desempenho, né, tenho que ter um orçamento, e eu tenho que ter indicadores de gestão, né, pessoal? Eu falei aqui já de alguns, eu falei de precisão do estoque, eu falei de CMV real, né, o teórico, a lacuna, né? Mas eu tenho que ter outros indicadores, né? E essas unidades, né, elas têm que falar a mesma língua e tem que estar medindo os mesmos indicadores, né? Então eu tenho que estar medindo ali um indicador de taxa de ocupação, lógico que aqui cada caso é um caso, mas sei lá, os principais, né? Ticket médio, se eu tenho venda de delivery, aí os indicadores filhotes da venda do delivery, eu tenho que ter indicadores de satisfação do cliente, né? Porque quando eu começo a medir em todas as unidades os mesmos indicadores, né? Lógico que para eu medir um indicador eu tenho que ter um processo, né? Qual é o processo para medir o indicador de ticket médio, né?
Quando eu começo a medir todos os indicadores de desempenho, olha o poder que eu tenho aqui, ó, né? Eu tenho o poder de poder aprender com as boas práticas do que está acontecendo ali no grupo, né? Eu estou criando ali um sistema de melhoria contínua. Estou medindo o ticket médio da venda de sobremesa em todas as unidades, certo? Eu imagino que eu sou uma franqueadora e tenho 100 restaurantes ali como franqueados. Eu estou medindo de 100. Das 100, tem uma casa ali que tem o ticket médio 30% superior à média dos demais. Opa, aqui é um benchmarking. O que essa unidade está fazendo para, né? Tem uma outra unidade, pegando outro indicador, que está vendendo delivery numa proporção de 40% do total. Tem outras que estão em 20%. Tem uma unidade que tem o CMV que está em 30%, a lacuna está em 2 pontos percentuais. O que eles estão fazendo? Então eu crio uma sistemática de melhoria contínua, né? E fica mais fácil também, né, caso alguma unidade esteja apresentando um problema, identificar ali qual é o problema, certo? Então, uma estrutura, né, de indicadores que começa pelo orçamento, né, e a gente cascateia naquele formato que a gente já falou várias vezes aqui, né? Quais são os indicadores principais, né? Os indicadores ligados a vendas em geral, ao CMV em geral, né? E satisfação do cliente. Eu acho que são os blocos principais, tá? E por fim, pessoal, a gente tem a parte, quando a gente fala em processo, a gente já está falando de padrão, né? Mas vamos falar das pessoas um pouquinho, né? Então eu vou navegar aqui por esse tema pessoas agora. Mas antes disso, quem tá aí? Se tiver alguma pergunta aí, coloque aí, pessoal, enquanto eu tomo uma água. Vocês aí em geral, o que eu falei até então, estrutura de controle e indicadores de desempenho falando a mesma língua, orçamento, indicadores falando a mesma língua. Isso daqui parece que é simples, mas poucas unidades, né? Poucas redes de restaurantes, ou rede própria ou franquia, possuem, certo? Isso aqui é importante, uma central para apoiar isso, né? Quando começa-se uma nova casa, o ideal é que já comece com isso parametrizado. Quais indicadores nós vamos medir, né? Qual processo nós teremos para medir o indicador. Aí tem a parametrização do software para que isso aconteça. Exemplo de parametrização do software. Pô, eu acabei de falar aqui que eu tenho que ter precisão de estoque. Para ter precisão de estoque, né, é importante ter, de acordo com o método GAS, a separação do estoque central, né, do estoque da cozinha e do bar, né? Isso eu tenho que parametrizar no sistema. Então, ao invés de um local de estoque, eu vou ter que ter 3, né? A baixa do estoque se dá por meio do estoque da cozinha ou do bar, porque é lá que está ligada a ficha técnica. Isso é parametrização do software, certo? Então, você tem que começar nessa unidade, né, que está crescendo, uma nova unidade, seguindo aí as práticas indicadas pela central. E por fim, pessoal, eu diria que aí vamos para o padrão ali das pessoas em geral, né? Da atuação da turma. Pô, tem o padrão ali que a gente vê do atendimento, certo? É importante ter um manual de atendimento, é importante ter um manual de vendas, né? É importante ter, certo, um plano de cargos, salários e carreiras que balize bem aí o crescimento dessa turma. E antes de tudo, né, uma cultura, né, muito já bem definida, né? Cultura foi o tema de ontem, se eu não me engano, né, para balizar esse crescimento. Principalmente, né, a cultura do resultado. Eu falei aqui de indicador. Imagine você começar a criar um monte de restaurante no cego, né? No cego que eu digo é sem ter o resultado como apoio racional para a gente saber se ele está indo bem ou não, né? Então a cultura do resultado, a cultura, né, primeiro da primeira unidade, né, antes de expandir, né, a gente ali entender os pormenores daquele negócio por meio dos resultados. A gente já está medindo ali o ticket médio, o CMV, a lacuna está sendo trabalhada, eu já tenho precisão do estoque, porque isso significa também que eu tenho bons processos, né? Então a cultura do resultado, né, e essa cultura ela tem que chegar nas novas unidades. Então a próxima unidade ela tem que estar falando dos mesmos resultados, né?
A terceira, a quarta, mesma coisa. Esse jogo dos resultados, isso é cultural, né, que começa na primeira. Se você tem uma casa que você não fala de resultado, só vê quanto está vendendo lá e vai montar o segundo, o terceiro, provavelmente não vai dar certo, né? Então, a cultura do resultado, né? Eu traria, além disso, a cultura da melhoria contínua, né? Aqui eu já trouxe exemplos, né? Método gasto está tudo interligado, né? Mas, quando eu falei que, né, vamos comparar uma casa com a outra, vamos ter o resultado como base, o que eu estou falando aqui? Cultura da melhoria contínua, né? O resultado vai fazer com que, né, o resultado atual comparado a uma meta indica uma lacuna. Vai fazer com que eu corra atrás de fazer melhor para chegar naquele resultado. Quando eu tenho como me comparar, né, com o mesmo indicador de desempenho que a gente está medindo igual, com outras casas, eu acabei de criar um benchmarking que a gente chama. Se lá o ticket médio é 20, por que aqui é 15, certo? O que ele está fazendo lá? Melhoria contínua, né? Tem que imaginar esse sistema operando com todo mundo, né, somando, olhando para o resultado e correndo atrás para melhorar, certo? Não são unidades isoladas, né? Imagine você com uma rede, cada uma operando como uma ilha, certo? Não aprendendo com a outra. O que vai acontecer? Com o tempo, sobretudo hoje, na velocidade das mudanças, isso aqui vai ficar para trás, já era, né? Eu tenho que estar ali, correndo atrás, o que a gente chama de rodar o ciclo gás. Agora, rodando o ciclo gás, se comparando com outras unidades, tem um poder gigantesco, né? E por fim, certo? Quando eu falei ali também do plano de cargos, salários e carreiras, né? A importância da cultura do mérito, que é o link final, né? Por que eu também estou olhando aqui para resultado? Por que eu estou querendo melhorar? Porque os melhores, né? As pessoas que estão fazendo isso, que estão batendo as metas, que estão puxando o sistema, que estão evoluindo, de alguma maneira elas têm que ter o mérito, né? O mérito de progredir aí dentro desse sistema para que esse sistema continue crescendo, né? Porque senão os teus talentos vão estar indo embora, né? O que vai fazer com que uma pessoa que é um talento fique no teu negócio? Ele vê que ele pode progredir naquele sistema que ele está ajudando a melhorar. Então a cultura do mérito tem que estar rodando aí em paralelo. Não dá para crescer, na minha visão, sem isso muito bem definido. Porque para você crescer, você vai ter que estar formando novas lideranças para te apoiar nesse crescimento, né? Se você é só uma pessoa, cara, você vai ter um limite, vai chegar um limite aí que não dá. Você tem que crescer trazendo novas lideranças, né? Exemplo, hoje eu sou dono de restaurante, eu sou diretor, né? Eu sou o diretor, eu tenho um gerente de salão ali legal, gerente de loja, o chefe de cozinha legal, ok. Agora eu vou montar uma segunda unidade, e agora? Agora eu já preciso ter alguém olhando para aquela unidade, eu preciso de um outro gerente operacional, né, de loja e um outro chefe de cozinha. Essas pessoas daqui não caem do céu, eu deveria estar formando aqui hoje. Então tem alguém aqui hoje que é cozinheiro que eu estou preparando para virar o chefe de cozinha lá amanhã, né? Agora tenta imaginar isso para 100 unidades. Cara, se você tem esse plano de cargos, salários, carreiras, avaliação de desempenho, a meta valendo, aí você está jogando o jogo que está deixando muito claro, né? Qual é o caminho para que esses talentos se desenvolvam, se tornem líderes, né? Independentemente, né, da tua relação sanguínea com as pessoas, né? Porque geralmente, eu vou botar lá o meu irmão, eu vou botar lá o meu cunhado, eu vou botar cara aí também que geralmente tende a não dar certo. Pode até dar certo, mas emocionalmente vai ser um problema gigantesco aí que você vai acarretar pro resto da vida, né? E dá certo também com um certo limite, é difícil esse sistema progredir muito, né? Então acho que é isso, turma. Eu acho que deu aqui gás. Deu gás 30 aí, ó, bem em ponto. 10h28. Mas se alguém tiver alguma dúvida, coloquem aqui. Então eu naveguei, vamos tentar fazer uma síntese aqui. A pergunta acho que não tem, né? Uma síntese. Para o cara crescer, né? Como gerir uma rede? Primeiro, ele tem que, lógico que antes de pensar em crescer, cara, ele tem que ter um bom modelo de negócio validado, lucrativo. Certo? Senão não dá nem para pensar. Depois, para ele gerir, certo? Ele tem que ter uma boa estrutura de controle que calha ali em 3 indicadores principais. Precisão de estoque, satisfação de cliente. Satisfação de cliente eu nem falei aqui, né? Estrutura de controle. Precisão de estoque, conciliação bancária e uma menor lacuna CMV real teórico possível.
Senão, o cara tá. Se ele não tem o básico, certo? Não tem as coisas na mão, o controle na mão, certo? O dinheiro pode estar fugindo aí de várias maneiras. Está sendo roubado. Como que o cara vai montar um restaurante se ele está sendo roubado, cara? Não dá, certo? Depois disso, né, uma boa estrutura de indicadores, né, que falem a mesma língua, que começa a falar do orçamento. Então, o orçamento igual, mesmo padrão, plano de contas, certo? Cada unidade com um orçamento, indicadores de desempenho que são cascateados por meio desse orçamento que fala a mesma coisa, sistema de medição igual, então as considerações para se medir o indicador igual de desempenho, né? E por fim, uma cultura, certo? Aqui nos indicadores eu estou olhando de um monte de coisa, inclusive satisfação do cliente, né? Que eu comentei pouco tempo atrás. Em paralelo, uma cultura, certo? Uma cultura que balize, né, esse crescimento. Tem uns padrões ali, quando eu falo em processos em geral, né? Pô, quando a gente fala em satisfação do cliente, naturalmente a gente vai trazendo os padrões de, cara, por que o atendimento não é igual em todas as casas? Porque eu não tenho um manual de atendimento, então eu tenho que criar um manual de atendimento, né? Então eu vou organizando isso daqui, né? Os indicadores vão ajudando a puxar isso. E por fim, uma cultura, né, que olhe, né, que faça a ligação de tudo. A cultura, né, tem as engrenagens, a cultura é o óleo que faz as coisas acontecerem mesmo na prática. Uma cultura, né, do resultado, certo? Uma cultura da melhoria contínua. O que eu criar hoje não é o melhor para amanhã, eu tenho que continuar melhorando sempre, né? E se eu tenho uma rede muito grande, cara, eu tenho que estar acompanhando o que está acontecendo de uma maneira geral, porque enfim, se eu não estiver fazendo isso, eu vou ter ilhas, né? Então vai contar muito com a sorte individual de cada um, do cara ser um bom gestor. Não, cara, eu tenho que estar olhando isso, né? Sobretudo usando o potencial comparativo de uma casa com a outra. E por fim, a cultura do mérito, né? Para que a gente consiga formar lideranças, né? Para balizar esse crescimento, né? A turma reclama, não tem gente, não tem pessoas especializadas no mercado, não tem mão de obra, sei lá o que, cara, não tem, mas e aí? O que você vai fazer? Não tem, vai ficar apontando o dedo? Não, o que eu vou fazer para, né? Aí eu tenho que ter um bom processo, né, de avaliação de desempenho, né, um plano de cargos, salários e carreiras, né, e trabalhar no dia a dia para formar essas pessoas para que lá na frente elas se tornem líderes para balizar esse crescimento, tá bom? Acho que é isso, turma. Vamos para cima. Bom dia para todo mundo. Vi que o André tá aí. Como tá aí, André? As coisas, contra as novidades aí, cara. Vamos para cima, turma. Bom dia, terça-feira que vem. Bom dia, Edu. Terça-feira que vem no YouTube, 9 horas da manhã, tá? Então hoje a gente finaliza aqui a nossa temporada de Café com Gás. Conseguimos chegar no episódio 322, essa temporada acho que foram 42 episódios, né? Na semana que vem vão ter novidades aí, a gente vai lançar um produto, uma solução nova, né? Onde a gente vai organizar, né, esses cafés com gás, outros conteúdos, algumas aulas, ferramentas, cursos, tudo dentro de um lugar aí, vocês vão ficar sabendo disso, né? Mas na semana que vem a gente se encontra de novo. Tá? A gente se encontra no YouTube agora, que também é legal, que dá pra gente interagir, dá pra gente apresentar ferramenta, é um formato diferente. Aqui é mais resenha, né? Quem ficar com saudade das resenhas aí também, tem 322 episódios para você ir lá e assistir. Perdeu, vai lá e assiste. Tá, a gente está jogando tudo no Spotify, tem lá os antigos, os de... Tem, acho que até a gente começou dia 30 de março de 2020. Então tem um monte de coisa lá para vocês assistirem, tá? Mas encontro marcado terça-feira, 9 horas, tá bom? Beijão, turma. Em breve a gente vai colocar o link aqui no Instagram, né? O link na bio. O link tem como objetivo você se inscrever para receber a ferramenta, né? Algumas aulas vão ter ferramentas, então a gente já automaticamente já manda um e-mail para a turma que se inscreveu. Mas no dia da aula, sobretudo nesse primeiro aí, porque a gente não sabe o tempo aí de conseguir o link, etc., né? A gente vai disponibilizar o link lá na hora, tá bom? Vamos para cima, bom dia para todo mundo, bom final de semana e tamo junto. Beijão, turma. Valeu.